Hoje nós vamos falar sobre os 3 acertos do filho pródigo e como o pai o recebeu. Lucas 15. Disse um certo homem, Lucas 15, 11, né? E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando a si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa o melhor vestido, e vesti-lo. Ponde-lhe um anel na mão e alparcas no pé. Trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo-lhe ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Pai, obrigado, porque a cada vez que lemos, na luz da tua palavra, há uma palavra rema ao nosso coração. Não tenho dúvidas, ó Deus, que nós viemos aqui hoje dentro de um culto abençoadíssimo, culto onde vamos participar da mesa do Senhor, mas dentro de aconselhamentos dos quais o Senhor nos propõe nesta hora, neste momento. Ajuda-nos, e a nossa oração, nosso pedido, em o nome de Jesus. E todos digam amém, digam graças a Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: só fala comigo se eu passou a pedir. Amados, domingo passado nós falávamos que prodigalidade não é apenas sair da casa do pai, é gastar uma herança erroneamente, dissolutamente, é ser mau mordomo, é não saber administrar. Veja que o filho mais velho disse assim: este teu filho gastou a tua herança. Não era a herança mais do pai, era a herança dele. O pai havia repartido com justiça, ele pegou aquilo que era dele, saiu da casa do pai, da presença do pai, do aconchego do seu lar, da visão do seu irmão, que talvez havia incompatibilidade, mas ele se deu mal. E aonde ele colocava a planta dos pés, tudo dava errado. Isso é uma síndrome. A gente falava no primeiro domingo, a síndrome do filho pródigo. É uma coisa
que tem permeado a vida de muitos cristãos, tem derrubado muitos pastores, pessoas que pensam que podem fazer o que querem. E hoje você vai ver as coisas certas, os 3 acertos que ele fez e que nós precisamos entender. Espero que nunca, nenhum de nós, eu já tive esse desprazer de me afastar do caminho do Pai, do caminho de Deus. Com 20 e poucos anos, eu me desviei, nunca bebi, nunca fumei, nunca me prostituí, nada disso. Mas me desviei do caminho do Senhor, fugi do propósito, não queria mais cantar, não queria mais pregar. E era pregador desde os 12 anos de idade, cantava desde os 14. Mas por algum motivo que eu não quero comentar hoje, nós nos afastamos e realmente, irmãos, gastei a herança bendita, o ministério, quase perdi tudo que tinha, até a família. Fui morar no sul da casa do meu pai. Tinha dia que a gente só tinha arroz para comer. Mas um dia eu tomei a atitude mais cabível, mais correta, de maior excelência que alguém pode tomar. O primeiro acerto é que este moço, ele se humilhou diante de Deus em primeiro lugar. Eu coloquei aqui, a humilhação. O filho pródigo reconheceu as suas falhas, os seus erros e pecados, não acusou ninguém. Como é que eu vejo que as pessoas não são humildes? Quando elas começam a colocar a culpa nos outros. Por que você saiu daquela igreja? Aquela igreja o pastor, aquela igreja a equipe do pastor, aquela igreja. E ela é uma pessoa boçal, prepotente, orgulhosa, não reconhece os seus erros. Irmãos, eu coloquei aqui, a humildade é indispensável entre os filhos de Deus, entre os filhos para com os pais. A humildade é indispensável para aqueles que desejam um relacionamento com Deus, mesmo quando erram. Humildade. Jesus veio a esta terra nos mostrar o que era ser humilde. Não é apenas porque ele nasceu numa manjedoura. Não, que ele poderia crescer, era um bebezinho, não tinha nada a ver, não estava expressando humildade, coisa nenhuma, ele não tinha nem noção, estava na época da inocência. Mas a humildade dele veio com o passar do tempo, ele foi crescendo em graça, ele foi crescendo em humildade, e até a morte de cruz, não era apenas obediente, humilde. Mas se o senhor está dizendo que é reconhecer os erros, qual foi os erros que Jesus conquistou, ou Jesus reconheceu? Os meus, os seus. Ele se humilhou, tomando a forma que tomou, para que nós pudéssemos hoje participar desta mesa. Se humilhou diante dos sacerdotes, sumo sacerdote, diante do povo, diante dos discípulos, ao lavar os seus pés. Jesus era tão humilde, irmãos, que aquilo incomodava as pessoas. Humildade não é relaxo, humildade não quer dizer você morar na favela, porque há muitas pessoas morando em lugares piores do que uma favela e que não tem humildade nenhuma. Então este moço, quando se viu naquela miséria, a Bíblia diz que ele levanta o seu rosto a Deus e diz: Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu pequei contra o meu pai, eu não sou digno nem de ser chamado como seu jornaleiro, um dos seus empregados, mas eu vou tomar uma atitude. Irmãos, a humildade, ela faz com que você tome atitude. Diga glória a Deus. A humildade será necessária para todos os que desejam salvação. Sabe, irmãos, Jesus é o Salvador, é Ele que te salva. Mas quem precisa permanecer na salvação é você. Não cai nessa onda, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é diabólico. Estou vivendo debaixo da graça. Irmãos,
Esta graça eu não quero. Eu não preciso desta graça, que permite que eu viva a minha vida do jeito que eu quiser, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é antibíblico, pode ser até diabólico, porque ser salvo é uma coisa, permanecer salvo é outra coisa. Não dependerá, depois da salvação, não dependerá de Jesus, Ele foi o teu Salvador. Eu não me canso de dizer, você está lá morrendo no rio, vai lá o bombeiro e salva você. Salvou você. E agora? Não, agora eu estou salvo para sempre. Não, vai brincar no rio de novo. Principalmente se você não sabe nadar. Vai lá para você ver. Pode ser que nesta hora não esteja lá alguém para lhe salvar, porque você negligenciou o teu Salvador. Eu dizia aqui, foi na quinta-feira, quando alguém mata uma outra pessoa, tirou a vida, e lá nesse país ele estava indo para a forca, mas aí as pessoas se reuniram, os parentes se reuniram, e foram até o governador e disseram assim: governador, é uma pessoa muito boa, foi um descuido, sabe, olha, ele tem uma família abençoada, esposa, filhos, e agora está indo para a forca, por favor, ser benevolente e misericordioso. E aquele governador foi tocado por aquela pessoa, por aquelas pessoas. Então ele se disfarçou de pastor, pegou uma Bíblia, colocou o seu indulto, colocou um documento dentro da Bíblia e foi lá na cadeia. Chegou lá e disse assim: olha, moço, eu vim falar para você de algo que está aqui neste livro. Ele disse: eu não quero saber. O senhor não está vendo a minha condição? Estou indo para a forca por algo que eu fiz, mas eu preciso falar para você o que tem aqui neste livro. Eu não quero saber, eu já tenho religião. Então o senhor não quer o que tem neste livro? Não, sai da minha frente. E xingou aquela pessoa. Quando aquele que estava disfarçado, que era o governador, saiu, o carcereiro disse assim: você é louco, rapaz, você é doido. Sabe quem era aquela pessoa? Era o governador, era o único que podia lhe salvar, era o único que podia lhe dar o perdão. Quando chegou no dia da morte, ele disse assim para todas as pessoas que estavam lá diante da forca: quero dizer para todos vocês que o que me levará à morte não é o erro que eu cometi, não foi o assassinato que eu cometi, mas porque eu recusei aquele que poderia ter me salvado. Eu recusei o governador que tinha o meu indulto, que tinha o meu perdão. Sabe, irmãos, a humildade, faltou humildade para essa pessoa, mesmo na hora da morte. Tem pessoas que nem na hora da morte são humildes. Me lembro de alguém que ficou magoado com um grande pastor amigo nosso, e essa pessoa, muito de Deus, mas de repente o coração foi ferido, magoado, por motivos óbvios, e ele tinha razão de ficar triste com a pessoa, mas quem sabe, irmãos, as suas razões valem mais do que 1000 demônios. Você tem razão, mas não é humilde. E aquela pessoa foi lá pedir perdão para essa pessoa, para este ex-pastor, e quando bateu na porta: aqui é fulano. E ele não queria receber aquela pessoa. E aquele pastor do outro lado disse assim: por favor, deixa-me entrar, eu quero orar com você. Não! Mas como é que vai ser se você morrer desse jeito? Nós temos que ir para o céu. Aquele ex-pastor respondeu: se você for para o céu, eu prefiro ir para o inferno. Alguns dias depois morreu. Não vou julgá-lo, não sei. Só Deus pode julgar. Mas ele recusou por falta de humildade, por ser boçal, por ser um estúpido. E às vezes nós somos pródigos dentro da casa do Pai, não é fora não. Estamos gastando uma herança que Deus nos deu dentro da casa do Pai. O outro recebeu da mesma forma. Irmão, para pensar. A Bíblia diz que o pai teve que repartir a herança. Deu a cada um.
Este camarada reclamando por não ter um cabrito. Estou contigo há tantos anos, tu nunca me destes um cabrito para me alegrar com os meus amigos. O pai disse: filho, não existe essas palavras, não fala essas palavras, mas na realidade diz o seguinte: você é tão pródigo quanto o outro. Irmãos, eu vou dizer para você, sem medo de errar, tem mais pródigos dentro da igreja do que fora da igreja. E que a nossa religiosidade diz que pródigo é aquele que foi embora, que tem que voltar. Não, meu amado, precisamos ser humildes. Eu coloquei aqui, temos que nos humilhar muito diante de Deus, à semelhança do filho pródigo, quando disse: pequei contra o céu, pequei perante o meu pai, já não sou digno. Irmãos, quando eu voltei para Jesus, eu não me sentia mais digno de subir naquele altar. Graças a Deus que meu pai me aconselhou, minha mãe: filho, não, eu vou dar um tempo, filho, não faça isso, seja humilde, volte. As pessoas vão falar mal de você, as pessoas vão querer te humilhar por você voltar. Olha, o filho do pastor voltou agora e já está cantando de novo. O pastor não deixou ele nem os 400 anos no banco. Que às vezes nós, como pródigo, nós queremos ver a desgraça do nosso irmão, não queremos ver a alegria dele. Veja que quando o pai prepara aquela festa, ele chega, fica do lado de fora. Viu aí o que o pastor fez? Chegou agora, já colocou no cargo, chegou agora. Ah, se o pastor soubesse quem é esse meu irmão. Eu amo muito ele, mas misericórdia, o pastor não colocou ele no lugar que deveria. Irmãos, essa prodigalidade, ela tem destruído a igreja do Senhor, ela tem destruído ministérios, porque com a mesma régua que você mede os teus irmãos, pode ser que dentro da mesma justiça, Deus vai te medir. E aí, irmãos, não vai sobrar muita gente aí para contar a história. Segundo acerto, se arrependeu das suas atitudes. Diga arrependimento. Ele caiu em si, ele abandonou os erros do passado, voltou. É assim que todos devemos fazer: praticar um verdadeiro arrependimento. Um legítimo e verdadeiro arrependimento fará com que você volte e repare os erros. Humildemente. Me lembro de alguém que voltou e disse assim: pastor, eu estou tão triste com o que eu fiz, eu falei mal do Senhor, eu inventei calúnias sobre a tua pessoa. Quando eu lembro do que eu fiz, do que eu escrevi, do que eu falei, isso me dá uma tristeza tão grande que quase me consome. Eu disse: filho, esse é o verdadeiro arrependimento. Arrependimento sem dor não é arrependimento, é remorso. E que dói também o remorso, irmãos, dói, é uma dor tão profunda na alma, no espírito, que as pessoas não aguentam e vão até o suicídio. Não quer dizer que todo suicida seja pródigo, não quer dizer isso, porque existe a razão patológica, existe um monte de razões aí, que não temos como nem de saber por certo. Agora, o caso de Judas e o caso de Pedro. A Bíblia diz que Pedro, na praia de Tiberíades, se não me falha a memória, ele está lá e quando Jesus está recebendo ele com pão e peixe, ele reconhece o mestre. Ele disse: ah, Senhor, és tu. É ele. Falou para os seus discípulos, Pedro, falou para Tiago e João: é ele, é só ele que pode fazer este milagre da multiplicação, onde já se viu pegar peixes grandes à beira do mar. É só ele, é ele que voltou, é ele. E quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, apacenta os meus cordeirinhos.
E pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E ele disse: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E o arrependimento faz com que você seja promovido. Então vem, Pedro, porque você vai continuar esta obra. E eu quero dizer que sobre a minha igreja eu estou colocando as chaves da morte, do abismo, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a tua igreja, sobre a minha igreja. Tu és Petrus, fagulha de pedra, mas eu sou Petra, a rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Judas não houve arrependimento, porque se ele tivesse se arrependido, irmãos, certamente o Senhor teria dado mais uma chance. Não houve. E aí a lição e o conselho que eu quero lhe dar: será que você não está como Esaú? A Bíblia diz que Esaú não encontrou lugar para arrependimento, o fruto do arrependimento. Sabe quando nós nos tornamos crentes egocêntricos? Meu Deus, alma gélida, tristeza profunda, sempre querendo colocar a culpa nos outros, falta, irmãos, de humildade, falta de arrependimento. Mas eu só volto se o pastor for na minha casa. Irmãos, não se vai atrás do filho pródigo, se vai atrás da ovelha perdida. Agora o pródigo tem que voltar, e se ele voltar é porque se humilhou, e se ele se humilhou, ele pode alcançar o arrependimento. E o terceiro acerto, confiança que o pai o receberia de volta. Pode não me receber como filho, mas que ele vai me receber como empregado, vai, porque eu conheço a benevolência, eu conheço o coração, eu conheço o amor do meu pai, que ele demonstra até para com um dos seus empregados. Vou chegar diante do meu pai e direi a ele: pai, não sou digno. Olha, irmão, que humildade. Não sou digno, não mereço mais nada, mas eu prefiro estar na tua casa, eu prefiro estar no teu aprisco, eu prefiro declarar que sou teu empregado, mas estar perto da comunhão, dentro da tua casa, porque eu sei que na tua casa eu tenho segurança, na sua casa eu posso ser mais do que vencedor como empregado. Filho, olhe para mim, Deus nunca vai receber você mais como criatura, sempre como filho. Quer dizer que uma vez filho, filho para sempre? Quando você se arrepende. Não é aquele filho boçal que diz: mal, uma vez filho, filho para sempre. Ele poderia ter morrido longe do pai por falta de humildade e arrependimento, com muitos cristãos. Uma coisa, o filho pródigo sabia que podia confiar no seu pai, ele sabia que seria recebido de volta, ele confiava no amor do seu pai, ninguém podia convencê-lo do contrário, por isso ele voltou ao pai. Nós também podemos confiar no nosso Pai Celestial, porque Ele nos ama de verdade. Agora, uma pessoa, irmãos, que se apega na graça como válvula de escape, para poder escravizar a própria família muitas vezes, pessoas que vivem, meus amados, dentro de uma graça que é uma desgraça. A palavra desgraça significa sem favor de Deus. Graça, favor de Deus. Desgraça é sem graça, sem o favor de Deus. Porque o que me torna um homem abençoado não é o que eu faço ou deixo de fazer, meu irmão. Mas o senhor está se contradizendo. Eu sou justificado por Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo, seu Filho, quando eu reconheço Ele como meu único e suficiente Salvador, e permaneço neste amor, não negligencio, gasto a minha herança de acordo com a vontade dEle, para que outros sejam beneficiados. Quanto tempo a Bíblia não revela, mas um tempo perdido. Mas aquele que ficou, perdeu muito mais o seu tempo, perdeu, meu irmão, a chance de fazer, quem sabe, todo final de semana uma festa com a herança, de se alegrar, quem sabe de reunir os amigos e dizer assim: ó, vamos fazer aqui uma oração, uma prece, para que o meu irmão volte.
Ele foi enganado, ludibriado na sua própria concupiscência, no seu próprio jeito de pensar. Irmãos, não tenha prazer, jamais tenha prazer no coração quando você vê que alguém está afastado do caminho de Jesus, mesmo dentro da igreja. Nossa, eu me lembro, fulano de tal era tão ativo, era tão alegre. Ultimamente eu vejo ele na igreja com tanta tristeza no coração. É visível, dá para ver diante dos olhos humanos que ele não é mais a mesma pessoa. E às vezes nós estamos assim dentro da casa do Pai. Certa feita um pastor me procurou e disse assim: pastor, eu estou com uma tristeza que eu não sei te explicar. Não tenho mais alegria em estar no meio do povo, não tenho mais alegria no ministério, não tenho mais alegria em casa, não tenho mais alegria com nada. E eu comecei a aconselhar aquela pessoa. Tudo que eu falava parecia que não surtia efeito, ou pensara eu que não surtia efeito. Eu disse: olha para você, a obra que Deus fez na tua vida não só apenas te salvou, mas te trouxe para o ministério. Isso é um privilégio. Como foi pregado hoje pela manhã, participar do reino de Deus. Como é privilégio muitas vezes participar de um governo, do governo que está, o atual, seja estadual ou nacional. E comecei a, passado um tempo, esse pastor me procurou e disse assim: pastor, você lembra daquela conversa? Suas palavras caíram como chuva, como água num deserto. E depois que eu fui para casa, eu refleti naquelas palavras. Eu disse: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida, do meu ministério? Pequei, porque isso nos leva a pecar. Pequei. Ah, meu Deus, se Deus quisesse, podia até me ignorar, me matar, me levar. Mas Senhor, eu confesso que só de pensar dessa forma eu errei, eu pequei. Eu quero de volta aquilo que é meu. E ele disse: olha, dentro de alguns dias, aquela alegria voltou, o desejo por ganhar almas também. Eu comecei a servir o Senhor com alegria, eu comecei a exercer o ministério com excelência. E já se passaram, na época ele falou, já se passaram muitos anos, creio que uns 7 anos. E eu nunca vou esquecer daquela conversa. Às vezes uma conversa, irmãos, se aquele irmão, quem sabe tivesse conversado com aquele outro irmão, mas parecia que havia uma rixa, havia uma briga, havia uma incompatibilidade entre eles, porque ele não se alegrou com a volta do irmão. Esse teu filho, que gastou com as meretrizes, ele estava falando coisa da cabeça dele, quem sabe não fosse verdade. Ele gastou sim, dissolutamente, sem responsabilidade. Como a gente pregou domingo passado, não era um bom administrador. Isso tem muito dentro da igreja. Pega o seu salário, não sabe administrar, gasta dissolutamente. Mas ele afirma, ele não estava lá, mas ele viu prostituta. Ele não estava lá, mas ele desgastou com as meretrizes. Ele disse: filho, o que é isso? Teu irmão estava morto, reviveu. Estava perdido, foi achado. Tu estás comigo todo dia, nada impede. Irmãos, nós estamos na casa do Pai todos os dias, diga glória a Deus. E nós podemos desfrutar desta herança bendita. É hoje, é agora, é amanhã também, depois da manhã, domingo que vem, todos os meses. Este é o segundo mês de superação. Preste atenção, porque fevereiro Deus vai te surpreender em nome de Jesus Cristo. Quando agimos assim, o Pai recebe o Filho de volta. E como Ele recebe de volta? Com um beijo. Para nós, latino-americanos, nós somos assim muito beijoqueiros. 3 beijinhos daqui, 2 beijinhos dali. É um costume. E tem alguns irmãos até da igreja que me beijam quando vão me cumprimentar. Louvado seja Deus, ósculo santo. Agora este beijo aqui, ele tem um símbolo muito forte. Eu coloquei aqui, ó, aquele beijo significava: nunca deixei
de te amar. Significava: perdoo-te completamente. Significava: ficarás para sempre comigo. Aquele beijo significava: vamos começar tudo de novo. Imagina um pai dizer assim: o que você veio fazer aqui em casa? Olha, você não se importou comigo. Jesus poderia ter falado isso. Pedro, depois de 3 anos e meio, Pedro, tudo que você viu e ouviu, milagres, você andou sobre as águas, você comeu do pão multiplicado, do suco da água transformada em vinho. Pedro, o que você fez comigo? Mas não, irmãos, Jesus recebeu ele dizendo: tu me amas? Esse beijo que o Pai deu, a Bíblia diz que ele abraçou o pescoço e deu um beijo no seu filho. Que beijo abençoado, diferente daquele beijo do remorso de Pedro, de Judas, beijo da traição. Esse beijo foi um beijo que ficaria registrado para o resto da vida. E eu acredito que esse beijo foi feito diante de muitos dos seus servos, muitos dos seus jornaleiros. Será que, eu coloquei aqui a observação, será que ele havia beijado o seu pai e irmão antes de partir? Provavelmente não. Quem sabe saiu numa hora em que ninguém percebesse. Mas agora todos iriam perceber. Porque quando você se humilha, quando você se arrepende, quando você sabe aonde você está voltando, na casa onde Deus te chamou, o Pai te recebe com um beijo dizendo: vamos continuar a nossa comunhão, porque grandes são as coisas que eu tenho que fazer através de você, meu filho. Depois colocou ele com a melhor roupa. Aquela roupa dizia: quero que sintas prazer outra vez. Aquela roupa queria dizer: sinta-se seguro, quero que se sintas transformado, quero que te sintas vitorioso. Irmãos, nós somos vestidos com vestes de salvação. Oh, glória a Deus! Naquela passagem, quando o rei, ele realiza uma festa para o seu filho, diz: eu preparei uma grande festa, eu quero que os meus convidados venham. Aqueles que eram para vir não vieram, negaram, disseram: tenho um trabalho, eu tenho que viajar, tenho outras coisas. E o rei disse assim: como? Como? Eu matei os bois e cevados, preparei a festa, e eu preciso dar uma festa ao meu filho. Mas eles não querem vir, Senhor. Então mandou outro grupo de pessoas e veio a notícia: eles mataram aqueles que foram convidar no particular. Então faça o seguinte: convide, vá pelos vales, pelas colinas, qualquer lugar, não importa, apenas faça o convite. A única coisa que eu quero é que eles se vistam com roupas nupciais. Chegou o grande dia, e lá estava um que entrou sem roupa nupcial. O amor de Deus é tão grande que aquele rei perguntou assim: amigo, como entrastes aqui sem roupas nupciais? O que isso significa, irmãos? Deus enviou os seus pregadores para trazer Israel de volta. Eles disseram: não queremos mais te servir. Como? Preparei uma festa. Aí mandou os pregadores, mataram os pregadores, os profetas. Então Deus disse: deixa por hora. Vá agora para o Brasil, Espírito Santo, Estados Unidos, todos os lugares. Deixa Israel, porque eu vou tratar com eles. Eu assisti ontem e hoje estava assistindo mais um documentário sobre os judeus. Campo de concentração. Agora à tarde ainda estava vendo a lista de Schindler, não o filme, mas o documentário de Schindler. Irmãos, quando você vê os judeus, mais de 6 milhões, eu disse para minha esposa: ouça esse depoimento deste judeu brasileiro, recebeu um prêmio aí.
Ele disse: sabe, filha, eu vou contar algo para você agora, que talvez nunca passou pela sua cabeça. Se eu levar você no meu quarto agora, eu vou ter uma cama, lençóis limpos, travesseiro. Desço a minha escada, vou até a cozinha, posso tomar o meu chá. Eu tenho a minha escova de dente. Eu tenho um vaso sanitário. E ele começa a falar. Quando eu escapei da guerra, eu só queria agradecer a Deus. E hoje eu vejo o quanto Deus foi misericordioso, benevolente. E ele começou a contar a história dele. Você sabe o que é você viajar 14 dias dentro de um vagão? Mais de 100 pessoas num único vagão. No primeiro dia morria a pessoa dentro do vagão. E nós tínhamos que conviver os outros 13 dias ali em putrefação. A mesma bacia que nós defecávamos, nós tínhamos que nos alimentar. Sabe o que é você ter que fazer nas roupas? Não tinha papel higiênico. Tinha que esperar secar para poder arrancar. Sabe o que é você acordar de manhã, de madrugada? Sabe o que é você carregar pedra 102 degraus com a pedra de 8, 12, 15 quilos? E quando chega lá, ele disse: pegue a mesma pedra e desça os degraus. E aquilo era 8 horas, 12 horas por dia. Você sabe o que é ver um vagão cheio de crianças e você nunca mais vê-las, velhinhos, porque eram velhinhos, nunca mais vê-los. Ele disse: hoje eu sou tão grato pelas coisas mínimas. Esses dias peguei o carro e eu fui até um lugar e lá fui recebido pelos meus amigos. Ninguém para colocar uma bazuca na minha cabeça, mas eu fui recebido. Vocês não sabem o que é viver no Brasil, vocês não sabem o que é ter liberdade. Nós precisamos ter esse sentimento de agradecimento todos os dias. E eu disse: meu Deus, irmãos, vocês vão sair daqui, vão sentar naquela mesa simples, mas vão ter um pão para comer, nem que seja seco. Nós teremos uma coberta, um colchão para deitar. Muitos de vocês têm um ventilador, o ar condicionado. Nós precisamos entender que às vezes acontece o que acontece por causa da prodigalidade. Este moço negligenciou o pai, negligenciou o irmão e pagou um preço muito alto, desejando comer as bolotas que os porcos comiam. Mas ao voltar, tudo era diferente. Roupa nova, diga glória a Deus, a melhor roupa. Aquela roupa dizia: quero que sintas prazer, seguro, transformado, vitorioso. Não importa com o tipo de roupagem que você retorna à casa do Pai, Ele sempre receberá você com vestidos novos de salvação. Amigo, porque você entrou nessa festa sem roupas nupciais? Irmãos, nós devemos chegar porque o filho vai ser honrado. O pai já preparou as bodas de Canaã, ou melhor, as bodas do Cordeiro, e nós vamos sim um dia participar dessa gloriosa festa, do qual nós vamos estar diante dele com roupa de salvação, porque não somos salvos, meu Deus, pelo que nós somos, mas por aquilo que ele é. Ele é o único Salvador, ele é o único justo juiz. Diga glória a Deus. O anel, com aquele anel, ele estava dizendo: meu compromisso contigo se renova, quero que tenha sucesso. Significa formatura, diga glória a Deus. Aquele anel representava a nossa comunhão, volta a ser a mesma. Aquele anel significava que volte a sentir autoridade. Irmãos, quem carrega um anel, dependendo da formatura, é autoridade dentro de uma profissão. Eu carrego um anel de ministro, que foi dado pelo pastor Fernando Guimarães há muitos anos atrás. No dia do meu aniversário, ele foi lá no nosso altar, no Rebouças, e ele disse assim: eu vim trazer aqui hoje especialmente um presente para este homem de Deus. E ele tirou da caixa esse anel e colocou na minha mão, e eu me senti muito importante naquela noite. Me senti muito especial, irmãos, eu confesso a vocês, porque ali eu vi o amor do pastor Fernando para comigo, pelo valor que ele me dava, no sentido da amizade que nós tínhamos e do ministério que nós
exercitávamos, e eu fico pensando, quando esse pai coloca esse anel na mão do filho, que coisa maravilhosa. O outro irmão olhando, quem sabe, de longe, não acredito, papai nunca me deu um anel, olha, nunca me deu roupa desse jeito, nunca me deu uma festa, e agora veio este filho, bastardo, miserável, e o pai honra. Irmãos, Deus sempre vai honrar os humildes, Deus sempre vai honrar aqueles que se arrependem, Deus sempre vai honrar aqueles que acreditam que o pai está de braços abertos. Depois nos diz que pôs sandália nos pés. Aquelas sandálias diziam: estás protegido dos espinhos da floresta, deste mundo terrível, estás protegido do calor da estrada, voltas a sentir confortavelmente, volta-te a sentir confortavelmente seguro. Quero que sinta-se livre para caminhar comigo, porque nós vamos andar. Irmãos, outra herança foi estabelecida, com certeza. Havia perdido, sim, mas o pai com certeza disse: filho, eu quero que você continue ao meu lado, porque tudo aquilo que você gastou lá fora, perdeu, através dessa formatura, através dessas roupas, através desse beijo, através dessas sandálias, através dessa festa, nós vamos começar uma nova vida. Fique de pé, meu irmão. Aquela festa, ele estava dizendo: nossa comunhão nunca mais será abalada, jamais iremos nos afastar um do outro, o nosso relacionamento de pai e filho nunca mais perderá o brilho, seremos felizes, ninguém mais irá nos separar. Que festa linda, irmãos, que coisa maravilhosa.